por todas as mães que se viram envolvidas nesta situação, que ficaram sem os filhos e conseguiram sobreviver. Não adoto este silêncio. Olá, meu amigo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Senhor Português. Eu hoje vou falar daquilo que ninguém fala. Aquilo que parece que se esqueceram, que é as outras crianças. Afinal, onde é que estão as outras crianças? Sim, porque o lar das crianças da Igreja Universal do Reino de Deus em Lisboa, na Avenida H. Coutinho, tinha cerca de 50 crianças. E vamos pensar que pelo menos 30 delas foram adotadas. No mínimo. No mínimo. Já estou a ser benevolente. Eu fiz algumas pesquisas relativamente a essas crianças com a ajuda de outros antigos trabalhadores e antigos pastores daqui, ou que tiveram aqui, e que me falaram de algumas crianças que se recordam. Porque a Igreja Universal tem o quê? Tem esta coisa inteligente, com uma boa multinacional que é, de andar sempre a rodar o pessoal. E isto existe um porquê de andar sempre a rodar o pessoal numa empresa. Seja que empresa for. Que é para não haver vícios. Que é para as pessoas não saberem demais. Tudo isto tem um sentido. E por mais maquiavélico que o Bispo Edir Macedo seja, ele é uma pessoa extremamente inteligente. Aliás, ele está considerado um dos homens mais ricos do mundo, por alguma coisa é. Porque ele foi e é inteligente e manipulador, claro. Pronto, mas eu venho falar não do Bispo Macedo hoje, mas sim das crianças, porque no fundo é aquilo que a mim pessoalmente me interessa mais. É assim, estamos a falar primeiro desta criança, é o filho que foi adotado pelo Bispo Eduardo Bravo. Eu tenho tudo escrito aqui no iPad, que é para me recordar dos nomes. O Bispo Eduardo Bravo adotou o Daniel. Pronto. O Bispo Eduardo Bravo, eu vi um vídeo dele relativamente ao ministério que ele está a exercer no Brasil. Portanto, deve estar em São Paulo, que é onde está a sede, não é? Aquele templo de Salomão que criaram. Portanto, eu vi-o lá fazer uma entrevista, uma reportagem, possivelmente o Daniel está lá. Agora, a minha questão é, será que o Daniel sabe do que está a acontecer em Portugal? Deve saber, porque facilmente as notícias são espalhadas por todo lado. E o Daniel está a viver com um bispo, e os bispos, nós sabemos que enquanto forem bispos, não é? Enquanto não se forem expulsos, eles vivem relativamente bem. Têm bons apartamentos, têm casa, os filhos andam em bons colégios. Eu próprio aqui em Portugal era um pastor muito de baixa classe, mas no entanto era muito amigo do bispo falecido, que era o bispo Renato Maduro, e fui várias vezes à casa dele em Cascais. Cascais é uma zona aqui em Portugal bastante... é uma das zonas mais ricas, e eles tinham um apartamento incrível, espetacular, e os filhos viviam todos muito bem. Ele tinha 2 gêmeos e tinha o Israel, que eram miúdos espetaculares. E eu gostava muito do bispo Renato Maduro. Ele já faleceu e espero que Deus o ajude. Ele era um homem bom, porque lá está, no meio desta escumalhada toda, existem pessoas boas também, e custa-me. Pronto, relativamente ao Daniel, a minha questão é se o Daniel sabe que de facto não foi adotado de forma legal, porque na verdade eles foram adotados legalmente por erro do Ministério Público Português e da Segurança Social, porque aqui em Portugal é uma incompetência desgraçada. Agora está melhor, mas já há 20 anos atrás eram totalmente incompetentes e quem sabe houve dinheiros por fora e corrupção também. Pronto, e era giro o Daniel saber que ele tem pais aqui que possivelmente ainda querem saber dele. A TVI só conseguiu achar alguns pais, mas se o Daniel contactar a TVI e dizer que tem interesse em saber quem são os pais verdadeiros dele, nós podemos fazer alguma coisa por ti, Daniel. Depois temos o Hugo. O Hugo era outra criança que foi adotado pelo pastor Horaz. Pronto, eu tenho a indicação que este pastor ainda está no ativo, portanto ele ainda está como pastor. A questão é se o Hugo também tem essa oportunidade de conhecer os pais aqui em Portugal, já que ele foi adotado de uma forma que os pais
desconhecem, ou seja, os pais deixavam ali as crianças enquanto melhoravam a vida e acabaram por as levar, enganaram o Ministério Público, enganaram a Segurança Social e levaram estas crianças. Era importante, portanto, estas crianças saberem que os pais se preocupam ou não, porque nós não sabemos onde é que estão os pais destas crianças, por elas. No entanto, é uma forma de fazer, Hugo, se tu vires este vídeo, contacta, eu vou deixar aqui em baixo a descrição do e-mail, portanto, das jornalistas da TVI, tu podes contactar e, com certeza, aqui em Portugal terão todo o gosto em te ajudar. Aqui um caso que me preocupa muito é o Flavinho. O Flavinho era uma criança e eu recordo-me como se fosse hoje, que nós víamos sempre a subir ao altar quando as crianças eram apresentadas ao altar. Ali na sede, na altura, era na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa. Portanto, e o Flavinho era uma criança deficiente, era uma criança que se apresentava em cadeira de rodas e que tinha uma anomalia como se estivesse a ter convulsões. Eu não sei explicar o que é, porque não sou médico e também não vou estar aqui a inventar. Pronto, sabemos que o Flavinho era deficiente e foi adotado. Foi adotado por quem? Foi adotado por um pastor. E eu tenho só o nome aqui da esposa deste pastor, que é Danise Araújo. Nós sabemos que eles saíram da obra, o marido, entretanto, morreu, ou seja, o pastor morreu, e esta senhora, a Danise Araújo, que é a mãe adotiva do Flavinho, foi para onde? Foi para o Brasil, que neste momento sabemos também que está junta com outra pessoa. Eu tenho aqui a indicação, eu tenho a página, portanto, do Facebook dela, eu consigo a ver, está aqui no iPad, não vos vou mostrar para quê? Para proteger também as pessoas, porque eu também acho que estes pastores, muitos deles foram vítimas até de adoções forçadas, porque eu tenho conhecimento de pastores que os bispos na altura forçavam para adotar as crianças do lar. Eu já vou-vos explicar porque é que eles forçavam para adotar as crianças do lar. Pronto. O Flavinho preocupa-me imenso porque esta Danise Araújo voltou para o Brasil. E nós, na verdade, não sabemos como é que está a Danise. Porque se os pastores, e este pastor era pastor, ele morreu. Se os pastores são tratados como são quando saem da igreja, se os bispos são como são, ou seja, não lhes dão nem um cêntimo para eles poderem alugar uma casa pelo menos durante 1 ou 2 meses, até refazerem a própria vida, porque são pessoas que estão muitas vezes na obra durante 20 anos, 30 anos, e só fizeram isto e têm que exercer outra profissão depois para continuar a viver. Eu imagino as dificuldades que esta senhora teve com uma criança deficiente, que era um encargo muito maior, não é? E preocupa-me o Flavinho, preocupa-me muito. Se alguém conhecer e vir este vídeo, esta Danise Araújo, era interessante contactarem também a TVI para podermos então direcionar, saber quem é que eram os pais aqui do Flavinho, que pode ter pais como pode não ter, eu não sei, portanto é uma questão. Agora, depois temos o Pedro. O Pedro está com o Bispo Sidney e com a senhora Jacqueline, que é a sua esposa. Estes estão na obra, por aquilo que tenho indicação, porque tratam por bispo, não é? Bispo Sidney, por isso também não me preocupa em demasia, porque sei que têm boa vida. Até serem expulsos por algum motivo, eles têm todos boa vida. Agora, será que o Pedro sabe desta situação? Será que ele quer conhecer os pais? Tem esse interesse em conhecer os pais? Não sei. Pedro, se estiveres aí, o convite é feito igualmente para ti também. Depois temos a Vera. A Vera é uma criança que está com o Bispo Marcelo Breiner. Este bispo é um daqueles bispos que eu encaro como o bispo do mal, sim, porque eu conheci um bocadinho deste Bispo Marcelo Breiner, era no meu tempo, ele estava cá no meu tempo, não quando eu era pastor, mas quando eu era obreiro. E, este homem é terrível. Este homem, havia histórias dele mesmo, tipo, de ser um grande pinguço, andar sempre a beber whisky, e não me gusta. É um senhor que não me cheira, pronto. No entanto, a Vera está com este senhor e era interessante. Vera, se tu vires este vídeo, então, contacta aí também a TVI, porque realmente os teus pais não sabem que tu foste, ou melhor, sabem que tu foste levada
mas eles não deram autorização para isso, está bem? Depois temos o Emanuel, que está com o Bispo Fernandes, que atualmente está na Igreja Mundial. Pronto, a Igreja Mundial é outra máfia que abriu aqui, que o pior da Igreja Universal foi para lá, que era o caso deste Bispo Fernandes, que não valia a ponta de um corno. Desculpem a expressão, mas eu sou muito direto e eu não sou nenhum santo, de forma alguma, e digo aquilo que me apetecer, porque eu digo aquilo que me apetecer. Pronto. Este Bispo Fernandes é português e ele adotou o Emanuel. O Emanuel também está no rol do Lar das Crianças, que também foi estas adoções que são legais, mas ilegais. Ou seja, legais porque o Ministério Público assinou, portanto, deu essa autorização. No entanto, são ilegais porque os pais não aderam. E agora vêm-se às aranhas. Nós temos esta expressão em Portugal, vêm-se às aranhas, quer dizer que têm dificuldade em saber onde é que estão os seus filhos e de falar com eles. Pronto. Temos a Raquel Urbaneja, que a TVI não quis, portanto, mostrar o sobrenome dela, mas é a Raquel Urbaneja, que é filha adotiva do Bispo Luís Urbaneja e da senhora Dona Eliane Urbaneja, que também são bispos. Ele também é um bispo, está no ativo. Ela também, pelos vistos, já está casada com um pastor, por isso já está ali muito envolvida. Ela tem conhecimento desta situação, estou seguro que sim, porque saiu na televisão, saiu em todo lado. Raquel, eu acho que devias conhecer o teu pai. Eu conheci pessoalmente o teu pai. O teu pai, na altura, era pastor. Era uma pessoa que ajudou muitas outras pessoas. Ele saiu da Igreja Universal e tenho a certeza que não se arrepende de ter saído da Igreja Universal por causa da máfia que existe aí dentro. Mas, no entanto, pá, ele ama-te e eu acho que tu devias conhecer o teu pai. Foi, portanto, neste 10º episódio do Segredo dos Deuses, foi forte ver o que eu vi. Portanto, a Marcinha é um caso preocupante, porque a Marcinha foi falada também no Segredo dos Deuses, penso que foi no episódio 8 ou 9, não me recordo, e ela foi adotada, e ninguém sabe disto, pelo pastor Eduardo e a dona Lucélia, que já não estão na obra. Portanto, estes últimos estavam na Califórnia, nos Estados Unidos da América, e pronto, e neste momento já não temos essa indicação onde é que eles estão, não sabemos. Tenho a indicação que eles se separaram também. No entanto, o cadê da Marcinha? Não se sabe onde é que está a Marcinha. A Marcinha é um caso também preocupante, porque se saíram da igreja não sabemos que tipo de vida é que eles têm, se têm dificuldades na vida. Será que estas crianças merecem isto? Quer dizer, eu estava-lhes a falar porque é que houve estas adoções assim e porque é que os pastores, muitos deles, foram obrigados sim, a adotar estas crianças. Porque o lar das crianças estava a dar uma despesa média de 25 mil a 30 mil euros mensais. E o Bispo Macedo, que é unha de fome, não queria, e que o que lhe interessa só é dinheiro e poder. Neste momento já não é só dinheiro, é poder, porque ele também, o dinheiro já tem tanto, que agora o que lhe interessa é o poder, mas ele faz aí o poder mais aí no Brasil, porque aqui em Portugal ele não toca em nada, porque os portugueses não vão deixar nunca. Pronto. E o que acontece é que ele pressionou os pastores para fazer as vasectomias, não é? Como nós sabemos, e já ouvimos essas histórias, e agora fez, portanto, e depois nessa altura ele pressionou os pastores para adotar. Ou seja, ele matou 2 coelhos de uma cajadada só, como se costuma dizer. Ele acabou com o lar das crianças, que lhe estava a dar despesa, acabou com filhos extras que podiam vir desses pastores e disse, espera aí, mas eu tenho uma solução para isto. Eu vou dar um filho a cada pastor, ou a cada bispo, os miúdos até têm uma boa vida, e acaba-se o lar. E acabou-se esta tanga. Porque o lar dos idosos não vai acabar, mas o lar dos idosos é um negócio muito rentável, porque o lar até tem condições, só que aquilo que eles fazem no lar dos idosos é outra história que eu depois vou falar aqui outra vez, assim, mano a mano, porque é muito mais fácil para mim fazer vídeos eu a falar e a explicar aquilo que eu sei, e aquilo que eu leio, e aquilo que eu, por conhecimento de outras pessoas que tiveram na obra mais de 30 anos, me dizem a mim, do que propriamente estar a falar através de vídeos com imagens. Eu não tenho muito jeito para fazer estes vídeos, mas faço-os de coração pelas crianças e também pela salvação daquele antro dos membros que lá estão agora. E para nós que fomos membros, pastores, bispos, que lá tivemos, temos o direito
de reivindicar e também para dar um pontapé no cu do Sr. Bispo Macedo. Meu amigo, fica então com o Sr. Português, subscreva o canal porque eu vou fazer todos os dias um vídeo, ou tentar fazer todos os dias um vídeo, pode haver dias que possa falhar, e faça um gosto, um joinha, como se diz aí no Brasil. Pá, um abraço a todos e subscreva, mais uma vez, disse, e pode nos visitar também através do Facebook para deixar os seus comentários daquilo que você acha. Se vocês tiverem alguma novidade sobre crianças, sobre pastores que adotaram crianças e que eu não tenha, porque há muito mais crianças, pá, digam que eu revelo por aqui e faço este apelo como fiz aqui. Meus amigos, muito obrigado por terem assistido ao vídeo e um bem-aja.